Está no ar mais uma edição do Repórter Contexto, jornal laboratorial do Departamento de Comunicação Social da UFES. Eu sou Mônica Freitas e você acompanha comigo as principais notícias. A estabilidade financeira é importante em todas as etapas da vida, mas é primordial na melhor idade. E apesar disso, administrar as finanças ainda é um baita desafio para boa parte das pessoas idosas. A ausência de um planejamento econômico adequado pode prejudicar a busca pela tranquilidade na fase de aposentadoria, comprometendo a autonomia da pessoa idosa e também seu acesso à saúde e ao lazer. Aos 61 anos, seu Rosalvo cuida do orçamento mensal para não deixar nada faltar, mas ele ressalta que as despesas aumentam conforme a idade avança. Manter as despesas mensais, água, luz, despesas de remédio que são muito, onde está o mais caro é remédio para mim, para minha esposa, tem mais de aproximadamente R$1.000. A Serasa aponta que a má gestão financeira é uma das principais causas do endividamento entre essa parcela da população, cujas dívidas normalmente se originam dos gastos básicos, como água, luz e gás. A advogada Daniele Rodrigues já atua na área do direito previdenciário há cerca de 6 anos e afirma que boa parte das dificuldades financeiras enfrentadas na terceira idade poderiam ser evitadas com uma boa preparação para a aposentadoria. Então, a Previdência Social, o INSS, ele faz um papel muito importante hoje, que é garantir a subsistência dessa categoria da população idosa que não tem mais a força ativa. Mas o que a gente vê na prática? O idoso ele não tem orientação antes. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que chegam na idade, não contribuíram de forma suficiente e são atingidas pela instabilidade financeira de não conseguir, por exemplo, uma aposentadoria. Para promover a estabilidade financeira na melhor idade, uma parceria entre o Sebrae e o Sergipe Previdência organizou uma série de atividades relacionadas ao empreendedorismo para os aposentados e pensionistas da rede estadual. Elas fazem parte do programa Vamos Empreender. Então o Sebrae vem para resgatar essas pessoas e mostrar que é possível sim, não só empreender, como também empresariar. O projeto, apesar de ser dedicado ao empreendedorismo, também orienta os participantes na administração das finanças pessoais. E para os mais jovens, seu Rosalvo deixa uma dose de sabedoria. É um conselho, se alguém puder me falar disso aqui, que eu sei que vai ver, que eu posso dar a qualquer pessoa jovem. Economizem, guardem, pensem no futuro. A assistência estudantil é muito importante para garantir a permanência dos estudantes na universidade. E ter uma alimentação de qualidade ajuda nesse processo. A alimentação adequada é fundamental para a manutenção da saúde e do bem-estar. Pensando nisso, surgem os restaurantes universitários, como um dos principais instrumentos de assistência estudantil. Eles oferecem alimentação a baixo custo ou gratuita para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. O restaurante universitário ele facilita muito a vida dos estudantes por conta da questão dos nossos horários. Muita gente às vezes precisa sair das suas aulas e ir direto para o estágio. E muitas vezes eles não têm tempo de passar em casa, principalmente se a pessoa mora sozinho, para fazer sua comida e poder fazer as suas atividades do restante do dia. Em meio à correria do dia a dia, as refeições combinam qualidade com preço acessível. Isso se torna ainda mais importante para aqueles que têm rotinas apertadas. Eu acho que uma questão que pode melhorar mesmo é essa questão da fila. Por quê? Para quem chega assim do estágio e tem que ir para a aula correndo, às vezes acaba tendo que escolher ou entre comer ou ir para a aula. Então, assim, eu acho que essa questão de logística da fila talvez deveria melhorar, aumentar o espaço, algo assim, sabe? Mas o resumo salva muito, eu gosto muito. A Universidade Federal de Sergipe conta com restaurantes universitários em todos os seus campos. Glória, Laranjeira, Itabaiana, Aracaju, Lagarto e São Cristóvão, onde está localizado o Resumo Central. Apesar disso, nem todos conseguem ter acesso. Eu moro no interior, eu sou distância e aí eu preciso sair um pouco mais cedo de casa. Eu acordo às 5 e às 5h40 sai o meu ônibus de lá do município, então eu não consigo tomar café em casa. Muitas vezes não dá tempo de almoçar aqui no Resumo, então eu preciso trazer também o almoço, e aí fica meio precarizada a situação de uma pessoa, um estudante federal, ainda mais quando ele vem do interior. O pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFES destaca que esse é um problema que também afeta outras universidades.
A questão das filas é uma realidade não só da Universidade Federal de Sergipe, é uma realidade de todas as universidades públicas. Eu falo isso porque no Fórum do Pró-Reitores de Assuntos Estudantis esse tema também ele é colocado, mas a presença das filas também, me permita dizer, sinaliza de algum modo que a refeição está sendo produzida, está sendo atendida, está vindo com uma qualidade boa, e isso de alguma forma atrai de forma muito propositiva, isso é muito bom, mais alunos para buscar o nosso restaurante. Para preparar a alimentação é escolhida uma empresa através de pregão público e todas as refeições são pensadas para garantir a qualidade aos alunos. A gente tem uma equipe, né, de fiscais, de nutricionistas que trabalham anteriormente no planejamento do cardápio e depois para fiscalizar se as empresas estão cumprindo o que foi determinado no cardápio. Então, a gente tem toda a preocupação com o balanceamento das refeições. Além disso, que é um diferencial da Universidade Federal de Sergipe, a gente tem a obrigatoriedade que essas empresas adquiram os alimentos 30% de origem da agricultura familiar. Isso ainda não é preconizado em todos os restaurantes do Brasil, mas a UF está na frente nesse sentido. Então, a gente consegue garantir a sustentabilidade do cardápio, não só focando na qualidade do alimento, mas também num todo do fomento da economia local. A universidade faz a sua contrapartida para que as refeições sejam servidas de forma acessível. Que a gente paga em média de R$ 14,60 por cada refeição, seja almoço ou jantar. Então, o ano passado, quase 20 milhões de reais foram destinados à alimentação institucional. Hoje, no estado de Sergipe, em média, a gente fornece 8 mil refeições diariamente. Então, é um aumento substancial. Aqui em São Cristóvão, só no almoço, em média, a gente fornece 4.500 refeições, até nesse período pós-greve também, que a gente tem um aumento expressivo no número de refeições servidas. A escala 6x1 demanda uma rotina atarefada e desgastante para os trabalhadores. Por isso, um projeto de lei está sendo discutido na Câmara dos... Acordar cedo, passar horas dentro de um ônibus lotado, trabalhar de 6 a 8 horas, voltar para casa à tarde e cuidar das tarefas diárias. Essa é a realidade de muitos brasileiros. Um novo projeto pelo fim da escala de trabalho 6x1 está em discussão. No Senado, pelo menos 3 propostas como essa para reduzir a escala sem a redução salarial do trabalhador estão em tramitação. O assunto começou a repercutir nas redes sociais. E hoje, uma petição pelo fim da escala 6x1 já conta com mais de 1 milhão de assinaturas. Por essa escala, o trabalhador cumpre uma jornada de 6 dias e folga em 1. A deputada federal de São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, está liderando o movimento no âmbito parlamentar. Põe a debates esdrúxulos, a gente já sabe, tendo em vista todos os debates que são promovidos por ele aqui nesta casa, né? Mas, na verdade, aqui nós não estamos falando de um debate esdrúxulo, ou de uma pauta menos importante, ou de um delírio, ou de algo dessa natureza. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especial os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes tem a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por
esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não o leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Para além de uma questão de direitos trabalhistas, o debate traz à tona o tema da saúde pública. Para o psicólogo Diogo Ferreira, essa rotina exaustiva pode afetar os trabalhadores. Que surgiu aí um interesse de investigar quais seriam as consequências, né? Óbvio que as consequências de uma mudança tão grande seriam gigantescas, né? Não só, assim, a gente está pegando do ponto de vista do trabalhador, né? Para o trabalhador, isso faria com que ele tivesse condições de buscar melhor qualidade de vida. Não necessariamente ele faria isso, mas ele teria condições de, trabalhando 6 horas por dia ao invés de 8, ele teria 2 horas a mais para fazer um esporte, para fazer uma atividade de hobby, ou até para buscar ajuda, né, médica e tudo mais. Mas a ideia é que essa jornada reduzida, além de aumentar, melhorar, né, ou propiciar melhores condições de saúde mental, ela teria um impacto positivo indireto nas empresas. Quem convive com essa rotina expõe sobre como ela é desgastante. Eu trabalho numa escala 6x1 e, eu já acordo cedo para ir para a faculdade, né? Aí, no caso, depois da faculdade, aí já corro para o trabalho, porque, no caso, tem pouco tempo. 24 horas realmente acaba muito rápido quando tem 8 horas de trabalho ainda com a faculdade. Ainda mais por ser 6x1, a pessoa só tem um dia na semana, que no caso seria a folga, e esse dia é só para, no caso, resolver questões que, no caso, pessoais, assim, casa, essas coisas. Então, praticamente a pessoa não tem vida. Porque a hora que você não está no trabalho, não está na faculdade, está nos ônibus, aí, se fosse outra escala, mas a 6x1 realmente não tem como a pessoa ter uma vida. A pessoa trabalha, assim, só para pagar as contas e paga as contas só para poder trabalhar. A proposta para reduzir a jornada visa criar um ambiente de trabalho mais equilibrado e saudável. No entanto, a transição, caso o projeto vire lei, traz também muitos desafios. Para as empresas, adaptar-se a novas escalas pode exigir reestruturação de processos e ajustes operacionais. O fato é que, para os trabalhadores, pode ser um começo de um novo momento. O fim, da escala 6x1, ele vai beneficiar tanto a mim quanto a população em si, porque isso vai aumentar, o tempo de qualidade, tanto o tempo que você vai passar com a sua família, com seus amigos, até o tempo para você poder estudar, já que alguns alunos, eles que fazem universidade, acabam trabalhando ao mesmo tempo. Isso faz com que atrapalhe, a sua rotina e também uma qualidade para si, para você poder se cuidar também. Em setembro é comemorado o Dia da Pessoa com Deficiência e os estudantes da Universidade Federal de Sergipe reforçam a importância da acessibilidade em todos os espaços de convívio. Apesar da importância da data, é preciso destacar a necessidade de discutir ações de inclusão durante todo o ano. É o que ressalta o representante dos PCDs da Universidade Federal de Sergipe, Enaldo Boaventura. É um dia muito importante na luta pela causa, mas para nós do movimento PCD, é um dia que parece que só existe um dia a se falar, né? O dia de luta, ou o dia de comemoração. A preocupação é que fique só em datas específicas e que as ações sejam restritas apenas a datas. No Brasil, os estudantes com deficiência foram os últimos a serem incluídos nas leis de cotas. Mas o desafio vai além do acesso. Medidas que garantam a permanência desses alunos nas instituições de ensino superior são essenciais. Segundo dados da Divisão de Ações Inclusivas da UFS, cerca de 200 alunos eram assistidos pela entidade em 2022. Ainda assim, inúmeras demandas ainda não são atendidas, como as relatadas pela estudante de História, Emanuele Silva. Bom, além das dificuldades estruturais, de infraestrutura mesmo, que é falta de piso tátil em várias partes da UFES, a gente se perde quando vai querer ir para algum lugar, tem uma parte com piso tátil, uma parte sem. A questão da numeração das salas, que é bem pequenininho, eu tenho que ficar tirando foto para poder aumentar, para poder ver qual que é o número da sala que eu tenho que entrar. Várias vezes eu entrei em sala errada, porque eu não consegui chegar ao número da sala, então assim, essas coisas mais de infraestrutura. No portal da UFS, as ações desenvolvidas pela divisão foram atualizadas somente no ano de 2021.
o que dificulta o acesso à informação do que vem sendo realizado. Nesse sentido, o representante dos PCDs da UFS ressalta a importância da participação desse grupo nos debates para tornar a universidade mais acessível. Para que realmente começamos a perceber ou a ver uma inclusão efetiva dentro da universidade, é necessário que os setores, né, dialoguem com as pessoas com deficiência e que tenham profissionais com deficiência dentro desses setores também, porque só quem vive o dia a dia da pessoa com deficiência é que vai entender, né, quais são as dificuldades, quais são as barreiras. E para além das ações institucionais, toda a população deve contribuir para a criação de um cenário verdadeiramente inclusivo. É o que afirma a jornalista Jane Miranda. Quando eu vou para o resumo almoçar, e tá várias pessoas, todo mundo do lado esquerdo, do direito, todos no meio, e eu tenho que estar gritando a todo momento, licença, licença, licença. Tem gente que olha e não sai do lugar do mesmo jeito. O envolvimento nas discussões sobre as políticas de acessibilidade também impacta na independência desses estudantes. Eu acho que ainda na UFES hoje, uma coisa que é um problema é que eles, quando eles tentam ajudar o aluno PCD, eles tentam ajudar na perspectiva de ajudar a fazer e não criar autonomia no aluno. Então, eu acho que a partir do momento que começar a desenvolver autonomia no aluno, de ele conseguir fazer as coisas sozinhos e não precisar de ajuda de algum monitor ou alguma coisa para poder se locomover, para poder participar das aulas, vai começar a melhorar muito. Para os alunos PCDs que enfatizam a necessidade de pautar o assunto diariamente, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é motivo de celebração. Mas uma série de medidas ainda devem ser tomadas por parte da universidade. A universidade, ao longo dos anos, ela tem se aprimorando, ela vem se atualizando e tem havido melhoras bem evidentes. E é lógico que não tem como a gente negar que há uma mudança, tanto no quantitativo de alunos ingressantes na universidade, quanto no apoio, na luta, no atendimento, enfim. É lógico que não é ainda a realidade que cada um de nós desejamos, mas é perceptível que há, sim, um olhar pela inserção do aluno no ensino superior. O tempo no transporte público é cada vez mais desgastante. Apesar disso, os sergipanos estão usando esse tempo de forma criativa para levar a arte para os passageiros. Todo dia, milhões de pessoas ficam presas no trânsito das grandes cidades. A maioria enfrenta uma espera longa em um mundo com cada vez mais pressa. Para os usuários de transporte público, o relógio parece não ajudar. Além da espera pelos ônibus, o tempo dentro dos transportes é ainda maior nos grandes centros. De acordo com os dados da pesquisa de mobilidade urbana, realizados em 2022 nas principais capitais do país, os usuários de transporte público gastam cerca de 2 horas dentro do transporte coletivo, que é o principal meio de locomoção do país. E para vir para a UFES, que é o que eu passo todos os dias, eu demoro em média 40 minutos. Em Sergipe, existem 118 linhas de ônibus e cerca de 230 mil passageiros diários. Mas a pergunta que fica é, o que fazer durante essa espera? A maioria escolhe usar o celular. Outros leem livros. Já os mais acostumados assistem episódios de suas séries favoritas. Quem nunca se pegou dormindo durante o trajeto? O fato é que o tempo dentro dos coletivos deve ser aproveitado de alguma forma. Do barulho, dá para ouvir uma batida constante. O beat do rap e uma pequena caixa de som mudam o ambiente. Levar a arte da rima para desconhecidos diários é a missão do rapper Soma MC. Pandemia, eu não estava mais podendo vender bala, como eu comecei vendendo no Buzo. Aí eu decidi de útil, agradável, pegar meu rap e começar a fazer para as pessoas. Alisson Santos, o Soma, começou a fazer rap de improviso em coletivos durante a pandemia. Chegar a reação, né? Porque eu que estou rimando pela pessoa. E aquilo já me deixa, como eu chamo, bastante feliz. Nem sempre a arte é a primeira escolha dos passageiros, mas aos poucos o som conquistou seu espaço. Eu acho que assim, eles não têm muita visibilidade por fora, né? Aí eles acabam mostrando sua arte nos ônibus, para que eles possam ganhar mais visibilidade. Não digo não, eu gosto às vezes, tá naquele tédio, eu vou começar a rimar, acho interessante, bacana. Cansado, com pressa, estressado
ou até mesmo feliz. Seja qual for o sentimento, até a próxima parada, o som do ambiente pode fazer a diferença. A rima expõe a variedade de dificuldade do povo brasileiro, mas eu desejo a vitória, pois eu sou guerreiro. Isso mesmo, eu já fui imaturo, mas hoje amadureci, tô atrás do meu rumo. Pode crer, por isso que eu não me turmo com o errado. Sempre tô aqui, canalizando os fatos e deixando salvo no meu bloco de nota. Essa foi mais uma edição do Repórter Contexto. Para acompanhar as edições anteriores, acesse o nosso canal no YouTube LabTele UFES. Obrigada pela atenção e até a próxima!